Vamos à conversa nesta revista de imprensa. Hoje está connosco o comentador RTP, Ricardo Jorge Pinto. Ricardo, bom dia. Olá, bom dia. Bem-vindo. Numa altura em que as relações entre Portugal e Angola dão ainda muito que falar e escrever neste caso. E há vários ângulos que me parecem interessantes e que são de alguma forma tratados por vários jornais. Eu escolhi aqui o Expresso para entrarmos neste tema, porque é ele que, logo nas páginas iniciais e em várias páginas, até pelo menos à página 6, vem tratando esta matéria. O primeiro ângulo é o ângulo da intervenção de Cavaco Silva. Cavaco teve declarações bastante assertivas em relação a esta matéria, dando a entender que o seu lado diplomático pode ainda ser aqui espoletado para tentar pacificar aquilo que parece ser uma relação diplomática difícil. A própria intenção de Pedro Passos Coelho em restabelecer relações também com o próprio presidente de Angola, mas aquilo que me parece mais interessante e que os jornais hoje destacam é o facto de esta separação de poderes entre o lado político e o lado judicial ter, na verdade, muito mais ângulos do que aquele que nós achamos que é o consensual. O Jornal Expresso diz que o Ministério Público já recusou arquivar o processo por 3 vezes, e a última foi até muito recente, há 2 semanas, no entanto, reconhece que não há aqui nem arguidos, nem sequer ainda uma perspectiva muito concreta sobre o que é que estará em causa. Há apenas suspeições sobre alguns altos dirigentes governativos de Angola, cuja defesa já veio pedir a eliminação deste processo de investigação. Isto não é uma questão muito comum, o pedir-se o arquivamento, pelo menos nestes moldes, a não ser que sejam casos de grande dimensão. Ou então quando estão envolvidas pessoas que têm capacidade para, de alguma forma, criar impacto e influência junto do processo de investigação judicial. E é isso que o Expresso destaca aqui, dizendo que a própria defesa das figuras angolanas envolvidas começa, relativamente à questão da separação de poderes, a dizer que a Constituição, que tantas vezes é invocada, fala também da necessidade da celeridade dos processos. E a verdade é que este processo arrasta-se já há bastante tempo. Esta notícia pode agudizar ainda mais um tema que já está quente? Pois, agora falta é saber se isto é apenas um pretexto para esta clivagem que começa a parecer existir entre Portugal e Angola, ou se, na verdade, há aqui alguma matéria que esteja realmente a preocupar o governo angolano. Até porque, diz o Jornal Expresso, estes casos que envolvem estes dirigentes angolanos estão também, em alguns aspectos, a ser também desenvolvidos nos Estados Unidos, onde Wall Street está a investigar indícios sobre Manuel Vicente, que é uma das figuras que também está a ser investigada em Portugal. Portanto, eu diria que há aqui uma teia montada que ainda não está completamente resolvida, e há aqui vários tabuleiros onde esta matéria está a ser tratada. O tabuleiro diplomático, o tabuleiro político e também o tabuleiro judicial. Onde é que eles se encontram e onde é que depois disto tudo vai desembocar? Isso depois veremos, se calhar, daqui a mais algum tempo. E no tabuleiro judicial, Joana Marques Vidal pede silêncio. Pede silêncio, e esta é uma matéria que o Diário de Notícias destaca, e quanto a mim bem, porque é um daqueles temas que deve merecer a nossa atenção, sobretudo pelo facto de a lei do silêncio, que é assim que é tratada, nos causar alguma surpresa, porque vem também um pouco em contramão com aquilo que acontece em muitos outros países. As matérias judiciais são muitas vezes tratadas de forma institucional em países que têm uma tradição de relação do lado judicial com os jornalistas mais, se calhar, estável, em que se organizam as coisas de maneira a que não haja nenhum entrave no acesso àquilo que são informações de casos, nomeadamente os casos onde não há segredo de justiça envolvido. Ora, Portugal parece ir em contramão, e mesmo no que diz respeito a casos que não estejam em segredo de justiça, aquilo que o Conselho Superior do Ministério Público decidiu foi que aí deve haver muita contenção por parte dos magistrados que tenham esses processos em mão. Mas esse pedido quer dizer que essa contenção não existe? Podemos fazer essa assunção? Podemos fazer a assunção de que, na verdade, alguns magistrados serão um pouco mais
profícuos a falar sobre estas matérias do que aquilo que se calhar o Conselho Superior do Ministério Público gostaria. E depois há aqui uma referência que me parece interessante e que é sinal dos tempos, que é dizer que mesmo nas redes sociais, como o Facebook ou o Twitter, que deve haver alguma precaução por parte dos magistrados quando se referem a processos que eles têm em mãos ou que então outros seus colegas têm em mãos. E isto parece-me uma lei um pouco estranha, numa altura em que se pede tanta transparência e numa altura em que os jornalistas já têm tanta dificuldade em obter informação rigorosa sobre os processos, que me custa um pouco a perceber qual é a sua lógica. Depois a questão do timing, e por isso é que nós ligamos aqui estas duas notícias, é que isto vem exatamente no momento em que as relações de Portugal com Angola foram, de alguma maneira, abaladas pelo facto de ter havido declarações de um Ministro de Estado e dos Negócios Estrangeiros que se referiu exatamente a estas investigações, tendo sido isso analisado por parte de algumas analistas como uma forma de interferência, ou pelo menos a suspeita de uma forma de interferência do poder político sobre o poder judicial. Ricardo, usando a linguagem do futebol, os jornais fazem hoje a antevisão dessas manifestações marcadas para hoje, um protesto promovido pela CGTP. O que é que acreditas que amanhã os jornais vão trazer? Pois, veremos o que é que vai acontecer hoje, porque em princípio encontrou-se uma solução em que todos ganham, e aqui fazendo um pequeno retrato indo para trás para tentar perceber porque é que esta manifestação está a ter tanta atenção mediática. Havia aqui uma intenção da CGTP em utilizar a ponte 25 de Abril para uma manifestação a pé. O Governo considerou que havia ali riscos de segurança. Depois a PSP veio dizer que, na verdade, conseguiria encontrar soluções de proteção, mas nessa altura as negociações políticas entre a CGTP e o Governo já tinham levado a que houvesse uma espécie de solução de compromisso em que a manifestação ocorreria na ponte 25 de Abril, mas não com os manifestantes a pé. E esse foi imediatamente, digamos assim, o enquadramento para, do ponto de vista mediático, se ter dado tanta atenção e para também ainda haver muitas incógnitas sobre o que é que acontecerá hoje na ponte 25 de Abril. É um lugar emblemático, recordamos que em meados dos anos 90 foi exatamente a ponte 25 de Abril que houve um dos casos que mais abalou o regime político na altura, liderado pelo primeiro-ministro Cavaco Silva, e portanto há aqui também alguma atenção para perceber se desta vez haverá ou não alguma consequência. Na altura precipitou a queda desse regime que falas. Poderá abrir também aqui precedentes, tendo em conta o eventual impacto? Há quem também defenda que a CGTP perde força ao aceitar fazer esta manifestação em autocarros. Pois, exatamente. Há aqui depois várias leituras possíveis. Uma delas, e o Diário de Notícias trata de uma maneira interessante, que é falar do recuo da própria CGTP relativamente à realização de uma marcha pirata. Isto chegou a estar em cima da mesa, preocupou as próprias autoridades policiais. A certa altura a CGTP recua exatamente com o receio de que houvesse ali algum incidente que pusesse em perigo algum dos manifestantes. E então chegou-se a esta solução apenas do buzinão. E aqui imediatamente houve quem lesse isto como uma cedência em toda a linha por parte da CGTP, ou então como uma atitude inteligente de uma central sindical que sabe que haverá outros momentos muito importantes ao longo dos próximos meses. O Orçamento de Estado ainda está para ser debatido, há ainda incógnita sobre o que é que fará o Presidente da República em relação a essa matéria, e se as centrais sindicais começarem já a esticar a corda no momento prévio àquele que será uma altura privilegiada para pressionar o Governo relativamente àquilo que são as medidas de austeridade para 2014, talvez houvesse aí uma precipitação que prejudicasse a própria estratégia da CGTP. E a maneira até como a UGT se posicionou de forma cautelosa em relação a esta questão é também simbólica daquilo que são as cautelas que neste momento estão a ser jogadas neste tremendo e vertiginoso jogo político que, quanto a mim, se vai seguir nas próximas semanas. Até porque as nossas centrais sindicais, as nossas portuguesas, são conhecidas por saber controlar as massas, entre aspas. Ricardo, há uma polémica, pelo menos ela está nos jornais, nessa mesma perspectiva de polémica. Há mais um orçamento e o Tribunal Constitucional volta a estar em evidência. Na origem ou de raiz, na base, não deveria ser assim o funcionamento de uma democracia? Pois, aqui há um documento interno da Comissão Europeia que está a confundir todos, Governo e oposição.
porque é um documento que, por um lado, vem dar razão àqueles que falam de suspeição sobre a imparcialidade do Tribunal Constitucional e sobre se não haverá ali ativismo político por parte desse Tribunal Constitucional, e depois também alguma perplexidade da parte daqueles que não entendem como é que se pode levantar essas suspeições numa altura em que o Tribunal Constitucional, na verdade, é a grande variável para nós entendermos, por exemplo, se esta legislatura chega a 2015 ou não chega a 2015. E centremos-nos nesse documento, que é o documento que alguns jornais hoje trazem para as suas páginas. E aqui há duas leituras. A leitura, por exemplo, de Durão Barroso, que desvaloriza esta matéria e diz que não há nenhuma pressão sobre o Tribunal Constitucional e que este documento é um documento normal em que as delegações de cada um dos países enviam para Bruxelas uma espécie de relatório analítico sobre aquilo que está a acontecer politicamente em cada um desses países. O que é que esse relatório diz? Diz que o Tribunal Constitucional tem, na verdade, revelado várias vezes que não é politicamente imparcial e que está inclinado para a esquerda. Isto é, que sempre que há propostas vindas de governos à esquerda, o Tribunal Constitucional é bastante mais condescendente do que em relação a propostas vindas de governos à direita. Embora isto seja paradoxal, porque maioritariamente é composto por juízes que foram eleitos pela própria direita. E isso leva a que uma universidade de Illinois, quando fez um estudo sobre a posição do Tribunal Constitucional, tenha dito, atenção, que relativamente às medidas que o governo agora está a propor, há uma forte probabilidade de chumbo. E há também uma forte probabilidade do Presidente da República, que é aqui outra variável importante, ter uma posição de resguardo em relação a esta matéria e pedir a fiscalização sucessiva de algumas dessas medidas. Isto imediatamente tem leituras políticas, porque pode ser visto apenas como um relatório analítico enviado para que Bruxelas, que é um dos nossos credores, analisa o que é que está a acontecer em Portugal, ou pode ser visto como uma intervenção explícita, mais uma pressão sobre o Tribunal Constitucional, que é a leitura que o Partido Socialista faz. E aqui temos então dois polos. Temos Marco António Costa, um porta-voz do PSD, a dizer que o Partido Socialista se está a posicionar de uma forma que põe em perigo a própria credibilidade de Portugal no exterior, e há o Partido Socialista a dizer que, para além de ter um governo, uma maioria, um presidente, tem agora também um presidente da Comissão Europeia que está claramente a favor do governo e a dificultar o trabalho da oposição na tentativa de demovê-lo de muitas destas medidas que, na sua perspectiva, serão também inconstitucionais. Ricardo, obrigada e um bom fim de semana.